Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Roné Vico e nesse vídeo eu vou trazer aqui um desafio que eu tive dentro do Power BI, onde eu tinha que calcular tempo entre horas, porém considerando apenas as horas de trabalho, né? Então seriam, posso chamar até de horas úteis, vamos chamar assim? Então um dia tem 24 horas, mas eu só queria considerar um período de tempo de cálculo. Por exemplo, tá? Para ficar bem claro. Por exemplo, eu tinha um projeto que inicia na data tal, numa hora tal, e acaba na data tal, numa hora tal, né? Então começou dia 25, terminou dia 27. Eu não quero calcular quantas horas teve entre essas duas datas exatamente, porque se eu fizer isso, eu vou contar horas que não houve trabalho, né? Eu queria ter apenas o cálculo utilizando aí, entre aspas, as horas úteis, ou seja, sei lá, considerar um período das 8 às 6 horas da tarde, 9 horas da manhã até 6 horas da tarde, e aí eu precisei montar esse cálculo aqui. Como que a gente vai resolver isso? Bom, vamos fazer aqui do zero, vou conectar, vou pensar aqui com vocês para a gente chegar numa solução bem bacana. Inclusive, tá, tem alguns milhões de métodos, como eu sempre falo aqui, dava para utilizar Power Query para algumas coisas. Eu vou fazer aqui um pouco de Power Query, um pouco de DAX para a gente chegar nesse resultado, tudo bem? Então, vamos lá, eu já abri aqui o meu Power BI em branco, eu vou ler esse arquivo, tudo bem? Então, a base horas, isso aqui é bem tranquilo, não é o foco da aula, só tô lendo aqui para fazer todo o caminho. Eu gosto de sempre ter uma aula completa, tá? Então, ó, transformar dados, tô puxando aqui o arquivo, tenho aqui data inicial, tenho data final, então eu vou, ó, usar a primeira linha como cabeçalho e vou também, já vou também tipar aqui, né? Utilizando detectar tipo de dados mesmo, beleza, tenho data inicial, tenho data final. Como que eu vou fazer, então, para eu fazer esse cálculo, tá? Porque se eu venho aqui, ó, vou até chamar aqui de TB horas, ok? Ó, TB horas, fechar e aplicar. Se eu jogo isso para o meu modelo de dados e monto um cálculo aqui, tudo bem? Então, vou vir até aqui, ó, em exibição de tabela, nova coluna. Se eu venho e coloco, ó, horas de trabalho, por exemplo, e coloco aqui date diff, faça a diferença entre a data inicial e... Opa, coloquei primeiro a data final. Então, data inicial e a data final em horas, né? Então, eu já tenho isso pronto no Power BI. Eu vou ter o quê? 50 horas. Só que, é aquilo que eu falei, se eu parar para pensar aqui, não foram 50 horas de trabalho. Afinal, pensando que uma pessoa começaria 8, 9 horas da manhã, até 5, 6 horas, né? Depende da janela que você quiser considerar. Esse cálculo de 50 horas não foram 50 horas trabalhadas, foram 50 horas, né? Da data inicial para a data final. E como que eu faria aqui, né? Para considerar horas úteis? Eu tô falando horas úteis porque a gente pode fazer esse cálculo com dias, e quando a gente faz com dias, né? Eu tenho lá o Network Days, então eu consigo utilizar dias úteis para contar diferença de dias, mas quando eu estou trabalhando com horas, eu não tenho esse horas úteis, por isso que eu estou usando esse termo, entende? Então eu até conseguiria com dias fazer esse cálculo para considerar somente dias úteis, não contar sábado, feriados, domingos, certo? Mas e as horas? Como que eu faria aqui? Bom, uma forma de fazer isso, galera, é trazer uma dimensão de horas aqui que a gente consiga fazer esse cálculo. Então, pensa que a de calendário me permitiria ali eu fazer esse cálculo de dias também, porém, as horas não tá presente numa de calendário, concordam? Como assim, Ronan? Eu vim aqui, vou criar uma nova tabela de calendário. Então, o meu de calendar vai ser um calendar vindo da menor tabela da data inicial, tudo bem? Da minha TB horas, data inicial, e da minha maior hora, da minha TB horas, data final. Pronto, tá pronta a minha de calendário aqui, tá? Ó, tá pronta a minha de calendário. Então, se eu vim aqui ver os dados, eu vou ter o quê? Somente os dias sempre começando ali nas 0 horas. Então, eu não conseguiria também usar uma de calendário, aqui imaginando uma de calendário, para fazer esses cálculos. Então, como que eu faria? Bom, eu vou montar uma tabela como uma de calendário, só que vai ser uma de calendário hora que eu vou montar. Nessa dimensão que eu vou montar, galera, o que eu vou fazer? Eu vou
colocar as horas, tá? Então perceba, como eu só quero fazer esse cálculo em horas, eu vou montar somente com as horas. Por quê, Ronan? Porque se eu montar com minutos, né, eu vou ter lá 60 minutos vezes 24 horas vezes X dias do meu decalendário. Então vai montar uma tabela gigantesca, né? Então, como eu, para esse projeto, não quero calcular minutos, né, horas para mim já tá bom, eu arredondo as horas e calculo, para mim tá ok, eu vou utilizar somente horas. Ah, mas eu preciso de minutos também, eu preciso de segundos, aí vai ficar uma tabela muito maior, né? Aí você teria que montar utilizando aí justamente essa hora e minutos, tudo bem? Eu vou fazer somente com as horas aqui para facilitar até o aprendizado aqui de quem tá estudando e aprendendo aqui com a gente o DAX, beleza? Ok, Ronan, como que você vai montar essa decalendário horas? Você vai usar alguma função? Você vai fazer via DAX igual você fez aqui? Não, dessa vez, tá, galera? Até daria, tá, para fazer via DAX, mas dessa vez eu vou fazer no Power Query, tá? Então eu vou fazer no Power Query essa calendário hora que eu quero para fazer esse cálculo, tudo bem? Então eu vou voltar aqui, ó, transformar dados, e eu já vou pedir aqui, se você tá assistindo aqui, deixa seu like, se inscreve aqui no canal se não for inscrito, galera, nos apoia aqui o canal, compartilhe, vire membro aqui se possível para nos apoiar com um cafezinho por mês, nos ajude a manter esse canal vivo e trazendo mais conteúdos de qualidade para vocês, beleza? Então conto com a sua força aí, deixe seu like, se inscreva. Bom, vamos lá, como que eu vou montar essa decalendário hora que eu quero montar aqui, tá? E lembrando, esse exercício que eu estou fazendo e essa resolução é uma que eu fiz. Não quer dizer que é a melhor, também não quer dizer que é a que você deve fazer, tudo bem? Eu tô mostrando um exemplo, você pode aprender outros e usar o que achar melhor, tá bom? Vamos lá, vou começar aqui fazendo uma consulta nula mesmo. E o que eu vou trazer? Eu vou trazer a menor hora e a maior hora daquela tabela, que é o que eu preciso. Então, ó, menor hora vai ser igual list.min da minha TB horas, da coluna data inicial, tudo bem? E vou até trazer aqui menor hora já, para saber se deu certo. Opa, o nome da coluna, deixa eu ver aqui, ó, data inicial, beleza. Volta aqui, tem que ser igualzinho, ó, data inicial. A menor hora eu já peguei, agora eu vou pegar, ó, a maior. É maior hora, mas eu tô imaginando menor data hora, né? Vamos colocar correto aqui, ó, menor data hora e a maior data hora vai ser igual a list.max, a mesma coisa, né? TB horas e aqui vai ser data final. Aqui tem um espaços, então eu vou dar um Ctrl C lá também no nome da coluna. Então aqui, ó, vai ser data final. Show! Data final e data inicial. Então já tenho a data inicial e a data final que eu preciso para montar essa decalendário. Como que eu vou fazer então essa lista de dias e horas? Eu vou utilizar aqui o próprio, que você também já deve ter até utilizado, deixa eu dar um zoom maior aqui. O próprio lista de datas igual a list.dates, vai montar para mim uma lista de datas, começando numa data, vai ser aqui a menor data hora, no caso, então vou colocar aqui menor data hora. O count, eu teria que fazer o quê? A diferença entre as duas para saber quantos dias eu vou precisar, né? Vou colocar o número 2 aqui só para testar. Ó, já deu um erro aqui porque faltou um parâmetro, por isso que eu gosto de ir testando, tá? Então, ó, menor data hora, 2, e aqui tem mais um aqui, ó, step, indo de 1 em 1 dia, né? Beleza, ó, não conseguimos converter o valor porque você colocou uma data hora e só recebe data. Não tem problemas. Primeiro a gente vai vir aqui, então, converter, ó, essa menor data hora para date from e colocar aqui. Então eu vou pegar essa data hora, certo? Ó, data hora, transformei em data, beleza? Então vou até colocar aqui, ó, transformei data hora em data. E aqui eu já vou dar um concluído só para ver se ele vai funcionar. O duration, de novo, não funcionou, porque o duration, né, tem que ser do tipo duration, um tipo de dado. Então eu tenho que colocar assim, ó, duration e entrar. O que é um duration, né? É justamente um tempo, onde eu posso falar um dia, um minuto, um segundo. Então se eu colocar assim, ó, 1000, eu tô falando que eu quero gerar uma lista de 2 dias, né? De 2 dias indo de 1 em 1. Ok? Então se eu colocar concluído, por exemplo, ó, o que ele fez aqui? Ele pegou a menor data e gerou 2 registros para mim, indo de 1 em 1. Se eu colocar o número 2 aqui, para ficar claro, vai ser 2 dias. Então, ele colocaria 2 dias para mim na soma a cada item, ó. 25, 27. Eu poderia falar, me traga 3 linhas, indo de 2 em 2 dias. Perceberam? Tá, então aqui, galera, eu até conseguiria usar essa função de list.dates
para gerar as horas que eu preciso, tá? O problema seria no count, o cálculo do count seria o desafio aqui. Então, por exemplo, em vez de usar indo de um em um dia, eu poderia colocar, ó, indo de um dia, indo de uma em uma hora. Eu teria, então, aqui esses valores, só que, né, ele gera para mim e coloca os dias, porque eu estou usando list.dates. Então, eu poderia trocar esse list.dates por list.dates and times. Então, ele vai trazer para mim o dia e a hora. E aí, vai acontecer o erro oposto do que tinha acontecido, né? Eu não transformei data hora em data, agora ele tá falando, é para usar uma data hora. Então, eu meio que dei um erro, corrigi para voltar para trás. Mas por que eu fiz isso, né, galera? Não precisava. Mas por que eu fiz? Porque você tá acostumado com list.dates, você já montou uma calendário no Power Query. Por isso que eu causei o erro para mostrar. E se você tentasse fazer dessa maneira também, só trocando os parâmetros, vai dar um erro. Por quê? Porque no list.dates é uma lista de datas, recebe uma data, retorna datas. Agora a gente está usando list.datetimes, que recebe datas horas e retorna datas horas. Então, ó, isso aqui eu não preciso mais, tá? Ó, então eu não preciso desse date from, afinal já está em data hora o meu tipo de dado, tá? Então tipo de dado, data hora. Então o meu list.datetimes recebe umas data hora e me retorna datas e horas. Quando eu clicar em concluído, eu vou ter agora, ó, começando da menor data, indo de hora em hora, tudo bem? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Só que, é o que eu falei, a contagem aqui que é o nosso desafio. Por quê? Porque quantos registros eu quero? Bom, eu quero a quantidade de horas entre a maior data e a menor data. Então, eu vou fazer essa diferença de horas. Aqui sim, eu não preciso considerar de horas úteis, porque eu quero o total de horas. E aí, eu vou ter a quantidade de registros que eu preciso. Tudo bem? Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó. Por exemplo, não, né? É exatamente isso, não é só um exemplo. É exatamente isso que a gente tem que fazer. Eu tenho que contar quantidade de horas entre as datas, né? A menor e a maior. Quantas horas eu tenho entre a menor e a maior? Maior, data hora, menos menor, data hora, vírgula. Eu vou pôr isso aqui pra gente ver o resultado. Eu vou ter esse valor, que não é exatamente a quantidade de horas, tá vendo? Eu vou ter 4 dias, 20 horas. Então eu preciso pegar o dia, para eu ter isso numericamente, a contagem de quantas horas exatamente, né? Tem algumas maneiras. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar o dia, multiplicar por 24, pegar a hora e pronto. Para mim tá ótimo. Posso até somar 1 para ter uma hora a mais, né? Considerando que pode arredondar. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, ó, e vou pegar então, primeiro, dias dessa quantidade de horas, tá? Então, ó, dias vai ser igual a duration. Pegue os dias dessa data hora que eu tenho. Beleza? Então, pega os dias. Isso vai dar 4, né? Nesse caso aqui. Então, eu já podia pegar, ó, dias em horas. Vai ser 4 vezes 24 horas. Correto? Além disso, eu tenho que somar com o quê? Eu tenho que pegar as horas elas mesmas. Quantas horas vão ser? Vão ser 20, né? Como que eu vou pegar as horas? Horas da data hora. Vai ser igual a duration.hours dessa quantidade de horas. Certo? Então, ó, isso aqui, galera, é esse 4. Eu vou multiplicar por 24. Isso aqui é esse 20. E aí eu posso somar 1, tá? Considerando que pode ter uma hora a mais, uma hora a menos, arredondando ali, tudo bem? Então, dias em horas mais horas dessa data vai dar o total de horas exatamente entre essa diferença. Então, o que eu tenho que fazer? Opa, dei enter aqui sem querer. O que eu tenho que fazer? Total de horas entre datas vai ser igual dias em horas, que já teve ali a multiplicação por 24, mais horas da data hora. Então, o total de horas entre datas, ó, vamos ver quanto que vai dar aqui? 117, tá? Então, são 117 horas exatamente entre essa data, tá? E a maior data, que é essa aqui, tudo bem? Então, se eu fizesse uma subtração de horas, um date diff aqui, daria esse total de horas, basicamente. O que eu vou fazer, então, agora? Eu vou, aqui, ó, na lista de datas que a gente estava montando, deixa eu até voltar aqui e dar um zoom para facilitar para você, ó. Eu vou fazer o seguinte, não são mais 3 registros que eu quero. Lembra que tava 3 registros aqui? Eu vou querer, na verdade, quantos registros? Eu vou querer o total de horas aqui, ó. 117 registros. Então, ele vai montando, ó, até chegar exatamente, ó, no dia 30, hora
8, que é exatamente a hora daqui, tá vendo? Ele iniciou exatamente nessa menor hora e foi até a maior hora, entenderam? Então a gente faz a diferença de horas para saber quantos registros de horas eu vou ter, né? Quantas horas aí nessas datas eu vou ter para poder ter esse resultado. O que eu poderia fazer até para garantir, né? Vai que, putz, não pegou a primeira hora, a última hora e tudo mais, eu poderia colocar um registro a mais, um registro a menos para garantir, tudo bem? Então, igual eu fiz, eu somei um aqui para garantir, mas eu podia até colocar mais 2 aqui, começar de 1 hora antes, tá? Então, aqui no caso, eu vou somar 2 horas a mais, além de todas, só para ter ali, não tem problema nenhum. E o que eu preciso fazer agora? Converter isso, né, para uma tabela, porque eu vou usar isso como uma dimensão, certo? E qual que é o nosso problema aqui, né? Que seriam os minutos. Então, ó, eu vou chamar aqui de data hora mesmo, ó, data hora. Vou converter isso para data hora. E o que eu vou fazer? Eu vou transformar a hora e vou considerar ou início ou fim, tá? Quando eu colocar aqui, ó, time.start of hour, ele vai gerar para mim, né? Eu estou usando start porque como começou meio-dia e 34, eu prefiro que comece a minha de calendário hora aqui no meio-dia, porque daí eu vou ter do meio-dia mais aqueles 2 registros que eu coloquei como, aqui ó, até mais esses 2 registros que eu coloquei a mais para garantir que tenha todas as horas que eu preciso, tudo bem? Então aqui eu vou ter as 117, né, horas, 118 horas, tá vendo? 118, 17, 16... começando lá da hora inicial da minha base de dados, tudo bem? Ah, eu tô montando aqui no meu, Ronan, eu tô seguindo o seu vídeo. Obviamente que você ia trocar aqui, né, a sua data inicial, né, e a sua data final. Sua data hora inicial e sua data hora final. Isso tem que ficar claro aqui para vocês. Além disso, tá, galera, eu vou criar uma coluna a mais, porque depois eu posso até ligar essa tabela a uma de calendário normal, tá? Então eu vou criar aqui uma coluna onde eu pego só a data da data hora. Então, date from data hora, certo? Porque depois eu posso utilizar isso com a de calendário se eu quiser, ó. Data. Então, eu tenho aqui também as datas para eu poder me conectar se eu quiser a minha de calendário que eu tiver no meu modelo de data. Opa, type dates. Dates, beleza, tá aqui ó, data, hora e data. Tudo isso que a gente fez foi para ter no modelo essas datas, horas, para eu fazer cálculo de contagem de horas, tá? Então, lembrando, se você quisesse usar o minuto, o que você teria que fazer, tá? O que você teria que fazer? Ou segundos eu nem vou falar, né? Porque seria mais longe ainda. Mas basicamente, o seu duration não seria em horas, seriam em minutos. Você teria que fazer hora vezes 20 dias, vezes 24 horas, vezes 60 minutos, certo? Pegar as horas vezes 60 minutos. E aí pegar o duration.minutes. Então você teria mais uma etapa pegando o duration.minutes. Tudo bem? E aí você teria essa tabela com data, hora e minutos ali. Tudo bem? Eu estou usando só hora aqui, nesse caso de uso. Show! Temos aqui então a nossa tabela pronta. Já posso carregar ela para o meu modelo? Já vai funcionar? Qual que seria a sua opinião sobre isso? Já funcionaria? Conseguiria utilizar? Bom, pensa comigo, tá? Primeiro, vou chamar aqui ó, de data hora. Qual que é o problema que eu tenho ainda aqui? Os meus minutos, né? Então, eu fiz isso na minha de calendário ali de data hora, minha de data hora, tudo bem? Minha dimensão de data hora. Como que eu vou conectar se tem minuto aqui? Então, eu preciso também arredondar esses 2 horários, tá? E aí, você poderia arredondar como achasse melhor. Ah, a partir dos 30, eu jogo para cima. Qual que é o ideal? Sempre arredondar tudo para baixo ou para cima, porque daí o cálculo vai ficar mais exato. Então, por exemplo, apesar de estar 12,34 e 14,30, se eu jogo os dois para baixo, vai ficar 12, certo? E 14. Então, o cálculo de horas vai bater ainda nesse arredondamento. Então, eu tenho que jogar os dois para baixo ou os dois para cima para que o cálculo de hora faça sentido, tudo bem? Então, sempre lembre-se disso. Jogue os dois pro mesmo. Não faça, tipo, se for... Passou da meia hora, joga pra cima, senão o cálculo de hora não vai bater, tá? Vai dar hora errada aí, vai ter muitos minutos que vão acabar arredondando errado. Então, aqui no caso, vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Eu posso até criar uma coluna adicional para não estragar o meu modelo e ter a hora exata. Então, eu tenho a data inicial exata, a data final exata, né? Por que, Ronan, que você vai fazer isso? Porque depois eu não tô referenciando essa data aqui, concorda? Aonde que eu faço isso? Ó, lembrando aqui, ó.
Eu não tô pegando aqui, então não vou estragar a minha coluna original, né? Eu vou pegar e vou criar duas colunas novas, com a data inicial e a data final corrigida, para eu me conectar e fazer os cálculos. Então, ó, coluna personalizada, vai ser data inicial. Aí eu vou chamar de arred, de arredondamento, só para facilitar aqui, tá, galera? Data inicial, tudo bem? E vou fazer o mesmo aqui. Já vou colocar type datetime aqui. E vou fazer o mesmo, né? Para outra coluna aqui. Então vamos lá. Adicionar coluna. Vai ser data final. Beleza. Type date. Faltou renomear ali, né? Então vou trocar aqui para data final arred. Show de bola. O que falta fazer aqui? Vou transformar, né? Ó, transformar hora, início da hora. Transformar hora, início da hora. Então agora eu tenho aqui as horas que vão bater com outro modelo lá. Tudo bem? Então agora sim, galera, eu consigo trazer isso tudo para o meu modelo. Ele vai trazer aqui para o meu modelo. E eu consigo conectar. Conseguiria conectar aqui com a minha The Calendar de data e hora. Minha calendário de data e hora. Tudo bem? Ó, data hora. Então eu consigo ligar, por exemplo, a data hora com a data inicial arred. Ele vai conectar. Deu tudo certo. E aí, como que eu vou fazer esse cálculo agora, né? Utilizando a data inicial e a data final. Porque igual, eu fiz uma conexão aqui. Então posso fazer outra conexão? Posso, mas né, não fica exatamente como eu estou pensando. Então, como que eu vou fazer esse cálculo agora, considerando só as horas úteis? Bom, como agora eu tenho as horas, fica muito mais fácil eu falar. Conte quantas horas eu tenho entre uma data e outra, né? Usando aqui essa dimensão. Esse relacionamento mesmo eu nem precisava para montar o meu cálculo, tá? Porque eu só precisava da tabela para fazer o cálculo em cima da tabela. Então, tendo isso aqui ou excluindo isso aqui não vai fazer diferença para mim, tá? Eu não precisaria do relacionamento. Eu precisava só da tabela, porque eu vou realizar filtros ali, né? Vou entrar com alguns cálculos. Então, vamos lá. Agora, na tabela de TB horas, certo? Que é a nossa tabela. Essa hora de trabalho a gente sabe que tá errada, é 1 hora total. Agora eu vou montar uma nova coluna calculada, que vai ser horas de trabalho úteis, né? Vamos chamar assim para ficar claro. Como que eu vou fazer esse cálculo? Eu quero contar quantas horas eu tenho entre a data inicial e a data final. Então vamos lá. Por que eu falei que não preciso daquele relacionamento? Porque eu vou fazer aqui numa coluna calculada também, né? Tem isso além tem esse ponto também. Mas porque eu só quero fazer os filtros na tabela, considerando essas duas datas, e trazer a contagem. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, var dtIn, só para ajudar a gente. A var data inicial vai ser a própria data inicial arred, ok? Var dtFim vai ser igual a data final arred, tudo bem? Eu tenho a data inicial, eu tenho a data final. O que eu preciso fazer? Eu preciso montar um filtro. Então eu vou colocar aqui, ó, var tb calculada, tá? Posso fazer dessa maneira, posso fazer de diversas outras maneiras. O DAX aqui é legal por isso. Minha tabela calculada vai ser o quê? Vai ser um filter em toda. Por que eu nem precisaria colocar o AL aqui? Porque, como eu disse, eu estou fazendo uma coluna calculada, já seria o AL. Mas, se você for usar aí numa medida, você precisaria colocar o AL aqui para fazer esse filtro, tudo bem? Então, ó, toda de data hora, eu quero pegar toda a tabela e eu quero filtrar onde a data hora é maior ou igual à data inicial e a data hora é menor ou igual à data final. Esse filtro aqui vai me trazer exatamente quantas linhas de horas eu tenho, ok? Calma, a gente não colocou as horas úteis ainda. Qual vai ser meu resultado aqui, ó? O meu resultado, né, o return aqui vai ser igual a count rows, quantas linhas eu tenho nessa tabela filtrada, tudo bem? Então, esse resultado que eu vou dar agora enter aqui, galera, vocês vão perceber o seguinte, ele deu bem próximo, né, das horas de trabalho. Ele deu uma a mais justamente por causa do filtro, correto? O correto aqui seria colocar esse count rows menos 1. Então eu tenho que colocar aqui o menos 1. E aí vocês vão ver que vai bater exatamente com as horas de trabalho, que é, por mim, até agora, nada de errado. O que eu fiz aqui, galera? Eu reproduzi uma contagem entre datas e horas, né? Data-hora. Normal, igual um calculate date diff ali. Só que agora, com esse filtro, eu consigo implementar, né?
ignorando horas que sejam maior ou menor do que as horas que eu desejar, que considerar horas úteis, tá? Duas maneiras de fazer isso, tá? Criar se é uma hora útil ou não na minha D calendário hora, ou colocar no próprio filtro. Como assim, Ronan? Ou eu venho aqui e falo o seguinte: se for uma hora maior do que 9 horas, considerar. Se for uma hora menor que 9 horas, não contar. Então, essa é uma maneira, e não tá errado, eu acho que até é bacana fazer assim. Vamos lá, vamos testar assim, ó. Então, além de estar entre essas 2 horas, eu quero fazer o seguinte: se se a hora, ó, hour da minha data hora for, tem que ser, né, maior do que 9, tudo bem? Considerar então só as horas maior ou igual a 9. Então eu quero considerar 9 horas da manhã como o início ali das minhas horas úteis, e a hora da minha data hora tem que ser menor ou igual a 18. Então desse jeito que eu tô fazendo aqui, galera, qual que é o ponto? Desse jeito que eu tô fazendo aqui, eu tô meio que falando que as minhas horas úteis vão estar nessa fórmula. Então, se eu der um Enter aqui, ó, ele vai calcular corretamente para mim. Já funciona, tá pronto isso aqui, tá? Então, por exemplo, quantas horas úteis, considerando, né, que o dia começa entre as 9 e termina às 18, certo? Quantas horas úteis eu vou ter entre essas duas datas? Eu vou ter 22 horas. Então, se eu fizer esse cálculo aqui, eu vou ver que realmente eu vou ter 22 horas entre esse dia e esse dia de horas, tudo bem? Porém, fica fixo aqui na fórmula. Então, o que eu posso fazer que é legal também fazer? Eu montar esse cálculo aqui na minha própria dimensão. Então, eu poderia fazer esse cálculo aqui ou lá no Power Query também, o que você achar melhor. Porque eu posso deixar como parâmetro até para o usuário escolher depois na hora que for usar o dashboard, tá? Então, até isso eu conseguiria fazer montando aqui com parâmetros, tudo bem? Então, qual que é o legal? Eu venho aqui, ó, nova coluna, e eu monto aqui essa coluna, ó, hora útil, hora útil. E aí eu coloco isso aqui, ó, se o hour da minha data hora for maior ou igual a 9, e o hour da minha data hora for menor ou igual a 18. Então aqui já vai ter a marcação, ó, hora útil, tá vendo? E aí lá no filtro, eu não deixo lá naquele cálculo, entendeu? Eu não deixo lá no cálculo. Eu troco tudo que a gente fez aqui de condição, ó, tudo isso aqui, por e é hora útil igual a true. Então dessa maneira vai dar o mesmo resultado, vocês vão ver aqui, ó, vou dar um enter. Vai dar o mesmo resultado, a gente chega no mesmo local, porém eu tô usando esse filtro, né, de o que é uma hora útil lá no meu, lá na minha dimensão de data hora para fazer essa contagem. Então eu poderia alterar só aqui e isso ser um parâmetro de algum lugar, entendeu? Então eu posso ter isso cadastrado em algum outro lugar, aí vem para cá e qualquer outro filtro que eu fizer já fica aqui como hora útil. Eu acho mais bacana deixar aqui direto na dimensão, tá? Mas daí, tanto faz, se você quiser colocar direto no DAX, um cálculo no DAX considerando 8 e 5, outro cálculo considerando 9 e 18. E lembrando, né, eu fiz aqui com horas, com minuto, seria exatamente igual o cálculo aqui, tudo igual, porém, você iria lá fazer desde os minutos lá na sua dimensão do Power Query, tudo bem? Então assim eu conseguiria ter agora aqui numa tabela a data inicial, data final e horas de trabalho. Deixa eu colocar aqui não resumir, só para ficar legal, ó. Teria aqui esse dado do jeitinho que eu preciso, aí eu posso começar a montar aqui os meus cálculos, né? Ó, soma de horas de trabalhos úteis e soma de horas de trabalho, tudo bem? Então, dessa maneira que eu faria aqui, né? Dessa maneira que eu fiz já em alguns projetos. Sei que tem outros métodos, tá? Bacanas aí, eu gostei de fazer esse. Comenta aqui embaixo se você sabe outra maneira de fazer isso, usando aqui as fórmulas de DAX. Comenta aqui pra gente saber. Apenas uma correção, tá? Que eu tenho que fazer aqui, galera, que eu percebi, é que, por exemplo, eu tô contando as horas 9 e 18, né? Então, o maior igual aqui tá dando um problema, porque se eu tô usando o maior e igual, eu tô considerando 2 horas a mais no meu dia de trabalho, né? Então, por exemplo, esse resultado aqui, ó, 14, começar um dia, um projeto às 14, terminar no outro dia às 14, mas tá dando 10. Por quê? Ele tá considerando o horário 9, o horário 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá dando 10. Então não é maior e igual, né? Teria que ser só maior
e menor. Dessa maneira, a gente consideraria as horas corretamente, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Aqui, no cálculo, né, onde eu coloco se é dia útil ou não, eu vou considerar hora útil sendo maior do que 9 e menor do que 18, tudo bem? Dessa maneira, ó, ele vai corrigir aqui, agora assim tá dando 8, 2, 18, tá? Horário 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Então, dessa maneira, eu vou estar contando correto, porém ainda tá errado, né? Porque eu arredondo sempre para baixo. O horário 18 nunca vai ter. Sempre vai ter os horários 9, concorda? Porque eu sempre tô arredondando para baixo, então vai ser sempre o horário 9. Então eu vou colocar maior e igual a 9, 17. Será que agora vai estar certo? Vou até fazer esse cálculo aqui só para fechar, galera. Vou colocar um valor a mais aqui, ó. Começando no dia 27 de 1 de 2023, o cara começou exatamente às 9 horas e terminou aqui. Aqui no caso vai ser às 18, né? Ó, começou às 9 e terminou às 18. Vamos ver se esse cálculo aqui vai estar certo. Ó, salvei. Aqui está, ó. Trabalhou das 9 às 18, deu 7. Então tá errado, né? Eu erro também, né, galera? Então minha lógica aqui deu errado. O correto seria, então, maior que 9, maior igual a 9, menor igual a 17. Isso, agora fez sentido, exato, agora fez sentido, porque como eu tô usando sempre a hora menor, né, esse seria o correto. Eu posso até usar um outro exemplo aqui pra gente ver se deu certo. Agora sim tá validando aqui, eu consigo ver que tá correto, né, então, por exemplo, até aqui, se ele começar um projeto 14, acabar 14, vai dar exatamente 9, né? Seria a mesma coisa que começar um projeto às 9 e encerrar ali às 9. Apesar de ser o mesmo horário, né? Você concorda que ele pegou uma hora do outro dia. Então, ele começaria às 9 alguma coisa que daria essas 9 horas. Então, agora tá certo, ó. 14, 14. 9 às 18 daria 8 horas. Aqui, né? Da 14 às 16, 2 horas. E aqui, né, também 20, então, aí agora validando eu consegui ver que deu certo. Então, correto, tá, galera? Maior ou igual a 9, menor ou igual a 17, ou menor que 18 também, isso já era a mesma, né, do que menor ou igual a 17, mas o menor ou igual a 17 faz mais sentido na minha cabeça, não sei porquê, mas é a mesma coisa, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, eu vou encerrar essa aula por aqui, mas deixe suas dúvidas aqui embaixo. Com sua ajuda, já se inscreve aqui no canal, olha esse conteúdo bacana que a gente trouxe aqui, gratuito, então se inscreve aí, deixa um valeu, vira membro, nos apoia aqui a continuar. Se você assistiu aqui até o final, meu muito obrigado, mas eu quero que você comente aqui embaixo a palavra abacaxi para eu saber que você assistiu até aqui, então deixe seu feedback, deixe seu comentário normalmente, mas deixa a palavra abacaxi ali no meio, pra eu saber que você assistiu aqui até o final, uma forma de eu saber quem curte o trampo e assiste até o final. Lembre-se aí, né, se inscreve, deixa o like e me siga no Instagram, @ronavico. A gente se vê aí numa próxima aula, num próximo vídeo, valeu e se inscreve.